Bem-vindo aqui! Hoje seguimos com os nossos vídeos educacionais, onde nós vamos fazer uma abordagem sobre o setor de saúde e se as ações listadas na Bolsa poderiam ser incluídas dentro da carteira que nós apresentamos aqui no canal. Será que elas pertencem a um setor perene? Será que essas ações elas realmente são pagadoras dos proventos conforme a gente prega aqui no nosso método? Mas antes de irmos adiante, eu peço para você que é novo no canal, ou que já circulou pelo canal, que considere a sua inscrição. Lá no final do vídeo, é importante que você vá até o final, justamente porque esses dados são esclarecedores na hora de você escolher ações para a sua carteira. Então lá no final, depois de ter passado por todas as explicações que nós faremos aqui, por gentileza, deixe seu like. O contrário também é importante para que o conteúdo desse canal seja conduzido. Faça o seu comentário, a sua pergunta, para que, como neste vídeo aqui, eu possa responder algo que eu entenda que seja do contexto da nossa comunidade e daquelas pessoas que acompanham o nosso canal, e aperte o sino para receber novos vídeos assim que eu os tiver postado. E a questão que nós vamos abordar hoje aqui no canal, ela foi proposta aqui pelo Juarez Dias, que é um dos nossos colaboradores do canal. Então ele gostaria de saber se a Fleury faria parte da estratégia de investimentos do canal. E eu confesso para vocês que eu cheguei a bolar uma resposta escrita, que eu ia colocar para o Juarez. No entanto, à medida que eu fui desenvolvendo sobre a resposta, foram me suscitando questões que talvez não seja tão simples para o entendimento geral, e que talvez isso necessitasse de um vídeo que a gente pudesse colocar de uma forma mais esclarecida para você compreender por que eventualmente a gente pode ir por um setor e eventualmente a gente tem que descartar alguns setores do nosso contexto. Além disso, nos propicia também uma oportunidade de esclarecer melhor sobre algo que é muito falado, mas que às vezes é difícil de se explicar, que é o seguinte: analisar uma empresa sob o ponto de vista do seu projeto. E às vezes se fala o projeto é bom, mas o que é um projeto bom? Que parâmetros nos fazem ficar confiantes num projeto e identificá-lo como um projeto que nós investiríamos os nossos recursos? E por conta disso, eu vou estabelecer paralelo com outros setores para que a gente possa mais ou menos entender onde situar cada um deles e assim poder ter uma decisão mais acurada na hora de escolher as ações das nossas carteiras. Um dos setores que a gente propaga como perene é justamente o setor de saneamento. Então a gente busca um paralelo aqui com os nossos antepassados primitivos. Veja que desde a nossa origem, uma das essências da nossa vida e da nossa existência é justamente a água. E a água está representada aqui por essa figura. Então, essa essência nos faz pensar já imediatamente que o seguinte: se eu vou precisar de água durante toda a existência e desde que a nossa espécie é reconhecida aqui na face da Terra, então, evidentemente que isso aqui é um fator essencial para a nossa sobrevivência. E na forma como nós ajustamos isso do ponto de vista principalmente tecnológico, ela chega na porta de nossas casas e nos é entregue, ela faz todo o seu ciclo, tanto de hidratação quanto de limpeza, e depois ela sai pela outra ponta como forma de um dejeto que depois será, conforme cada caso, de cada cidade ou de cada disponibilidade de tecnologia, reciclado para depois retornar como água. E a contrapartida disso é que na porta da nossa casa bate um boleto. Então, essa essência, ou seja, não tem como simplesmente pararmos de ter água. Onde nós vamos buscar água? Água não tratada, nós vamos ter que esperar a água da chuva, enquanto que esse recurso está disponível e esse boleto chega na nossa porta. Portanto, essa relação estabelece que esse setor nunca vai deixar de existir na nossa sociedade atual e vai ficar assim por longos anos. Portanto, ele é de fato um setor perene, ele vai estar lá, vai existir e talvez seja o mais básico de todos. Assim, é muito interessante se associar a companhias de saneamento, principalmente porque elas vão ter, se bem administradas, justamente a condição de nos retornar proventos em função disso, uma vez que, se você for olhar como projeto, os investimentos no setor, embora hoje com o marco do saneamento básico vai ter que
colocar mais investimento justamente para atender o marco, mas uma vez atendido é simplesmente um fator de manutenção, ou seja, o CAPEX começa a reduzir e você começa, espera-se pelo menos, ter uma fatia maior do lucro líquido da companhia para ser distribuída entre os seus acionistas. Portanto, a gente entende, essa é uma empresa boa de se entrar. Ou melhor, é um segmento bom de se entrar. O nosso Primitivo, nosso antepassado Primitivo, observe que ele também tinha a seguinte característica, porque precisava da iluminação. Essa iluminação era o que dava a essência dele para poder caçar, para poder fazer outras atividades que os olhos dele estivessem adequadamente adaptados, até coletar ou até plantar e colher. À medida que o nosso antepassado primitivo começou a dominar o fogo, então ele começou a ter o controle sobre uma das formas de energia. Então ele poderia, por exemplo, utilizar a iluminação à noite na sua caverna. Então ele poderia estender o uso da luz. E isso virou uma essência para nós, porque às escuras, completamente às escuras, a nossa espécie tende a perecer. Portanto, o domínio da questão energética foi importante para o avanço da nossa civilização, e esta energia nos chega até a porta hoje sob a forma de energia elétrica. E ela faz várias coisas dentro da nossa casa, desde o uso dos nossos eletrodomésticos, o prolongamento da iluminação para que a gente possa estender as nossas atividades, e fora que faz funcionar justamente toda a nossa parte de conexão, de comunicação, e vem uma cobrança para nós pelo uso dessa energia sob a forma de boleto. Portanto, sempre vamos precisar da energia elétrica, e a gente classifica. Isso está em um setor perene. Então, companhias de energia elétrica, geração, transmissão, distribuição, são importantes para o funcionamento da nossa carteira. E quanto mais elas estiverem estáveis e prolongadas dentro do mercado, a tendência é que o CAPEX também reduza e maior são as chances de nós recebermos ou ampliarmos o recebimento dos nossos proventos. Mas também é fato que a nossa saúde, ela depende, ou melhor, a nossa sobrevivência, ela depende de uma boa saúde. E aqui eu quero trazer uma referência ao nosso antepassado primitivo da seguinte forma. Supondo que numa comunidade as pessoas comecem a perecer justamente pelo fator doença. Tem a energia, tem a água, mas o fator da interveniência de uma doença acaba gerando o perecimento de parte da população. Mas alguns não perecem. E o ser humano, dentro da sua inteligência, um dos princípios científicos é justamente o da observação. Então ele começa a observar e vê que determinada pessoa toma um determinado tipo de composto, através de um chá, por exemplo, e aquelas não perecem. Então, de repente, ali está associado um parâmetro para melhoria da saúde frente àquela doença que se apresenta. Mas o produto para essa infusão, para esse chá, será que ele pode ser plantado? Será que ele pode ser colocado naquele, ou tem que ser trazido de algum lugar? Será que isso aí foi uma doação feita por algum parente do nosso espécie primitivo? Será que isso só pode ser acessado através de um percurso muito longo, buscando de uma outra região ou de uma outra comunidade? Então veja que tem um fator aqui meio complicado. Mas, de qualquer forma, ao preço que for, quem quiser sobreviver vai ter que fazer o consumo desse tipo de insumo. Então, de certa forma, a questão da saúde também está relacionada à sobrevivência, só que o caminho que ela faz é um caminho um pouco mais complexo. Não é como a energia elétrica e a água. Precisa agora de uma estrutura. Inclusive, o ser humano, por outras prioridades, pode abrir mão da compra desse produto. É uma escolha. Agora, a água, se precisa consumir sempre. Energia, você não tem hoje como abrir mão, mas, eventualmente, o postergamento de uso de remédios, desde que não seja algo totalmente letal, se consegue fazer um prolongamento. Então aí tem fatores que não estão, de fato, associados com essas essências que são a energia
e a água. Então você observe que na questão da saúde, já o próximo passo ele é um pouco mais complexo. Agora vamos dar uma olhada na questão específica da Fleury, que foi proposto na origem pelo nosso colaborador, o Juarez Silva. Hoje, na B3, a Brasil Bolsa Balcão, ela possui 12 empresas que são do mesmo segmento: serviços médicos hospitalares, análise e diagnósticos. No caso, a Fleury, ela é mais forte na questão da medicina diagnóstica, que é mais ou menos como o nosso primitivo se observa para saber o que está acontecendo com a saúde daquela pessoa. Então, vem através de aparelhos e equipamentos e mais testes de laboratórios. É aí que eu queria chegar nessa parte. Veja que, tanto por um ângulo quanto pelo outro, aqui se depende de equipamentos complexos, manutenção para esses equipamentos, porque são vários laboratórios espalhados pelo Brasil, mas tem pontos ali onde se situa de forma mais consistente a Fleury. E além disso, para outros elementos do diagnóstico, dos diagnósticos, se precisa dos insumos que são fornecidos. Então veja, esta mais ou menos é a estrutura de uma forma muito rasteira, porque eu não vou analisar todas essas 12 empresas, muito menos a Fleury, porque, na verdade, qualquer empresa que você vai ingressar, você precisa analisar esse contexto. Então, não é a mesma simplicidade daquelas empresas que nós falamos, como de saneamento e de energia elétrica. Agora tem fatores mais complexos, porque justamente o diagnóstico não chega na sua casa. Você precisa ir até o local para poder fazer os exames, quando necessário. Um ponto que pode acontecer aqui no meio deste fator é se, por exemplo, você estiver atrelado a um plano de saúde. Começa a fazer um pouco mais de sentido, porque daí você paga o plano para, eventualmente, no futuro, quem sabe, fazer os exames. Então, aí sim, começa a chegar o boleto na sua casa. Mas veja que, por questões, às vezes, de prioridade, não necessariamente você vai manter o seu plano de saúde. Ante a água, ante a energia elétrica, a escolha é mais ou menos óbvia. Mas é importante se ter plano de saúde. Mas veja que daí você tem um elemento no meio do caminho até chegar lá no diagnóstico propriamente dito, né? No serviço que vai fazer o diagnóstico ou vai fazer a análise que for necessária. Então, pode encurtar por conta desse plano de saúde. Mas também pode acontecer da pessoa, por conta de prioridades, não é que ela vá se desfazer do seu plano de saúde, mas simplesmente tirar partes do plano, porque ela acha que o dia que ela precisar, ela vai guardar um dinheirinho que ela vai utilizar e o resto ela paga, como por exemplo as consultas médicas, as idas eventuais a hospitais, mas quando precisar de um exame mais complexo, ela tem o seu dinheiro guardado, isso faz com que o preço do seu plano de saúde reduza. Logo, essa escolha é uma das que interfere naquele que é o serviço prestado justamente por essas empresas de medicina diagnóstica. Assim, a estrutura complexa para chegar até o serviço que é fornecido por empresas como a Fleury, você veja que tira a simplicidade de entendermos o projeto da empresa e até o crescimento. Outro aspecto aqui que me chama bastante atenção, que eu quero compartilhar com você, observe que a empresa com maior valor de mercado aqui é a Redditor São Luís. Inclusive tem hospitais aqui no meio. Veja que ela tem 103 bilhões, essa coluna aqui está em bilhões, 103 bilhões em valor de mercado. Significa que, entre outras coisas, que provavelmente ela tem o maior market share entre essas empresas que estão no mesmo setor. Aqui é setor, tá? Porque eventualmente pode acontecer delas não prestarem exatamente o mesmo serviço. E além disso, você tem aqui como depois as maiores, a Apvida e a Notre Dame Intermédica. E aí lá em quarto lugar, bem distante, a DASA. Então, a gente já vê que se nós pensarmos só do ponto de vista de valor de mercado, porque o valor de mercado é o seguinte, é o preço da ação vezes o número de ações. É assim que o mercado enxerga ela, mas às vezes, por conta disso, já nos dá um indicativo do quanto seria o market share dessas companhias. E aqui a Fleury figuraria em sexto lugar, não sendo, e até de longe, das maiores aqui.
Então, isso aqui nos dá uma ideia. Eu não fui apurar o market share de cada uma dessas companhias porque achei que não interessava aqui para esse estudo. E outro aspecto aqui que chama bastante atenção está nessa coluna que eu marquei para você, que nos dá, deixa eu melhorar aqui a marcação da coluna, nos dá o preço da ação dividido pelo lucro patrimonial por ação. E aqui você observa que tem duas companhias que estão no negativo. A DASA e a Notre Dame Intermédica. Isso aqui muito provavelmente deve ter acontecido porque essas duas companhias tenham tido prejuízo até o momento que foi feita a análise dos seus resultados. E aqui eu me utilizei da disponibilidade aqui do Status Invest. Veja que eu peguei a DASA aqui, DASA 3, essa que ela é listada na bolsa, o ticker dela é esse. Veja que o lucro líquido dela em 2020 foi negativo. E nos últimos 12 meses, lucro líquido negativo, ou seja, já indo para a segunda vez que a empresa está no prejuízo. E é interessante isso aqui, porque dentro do conjunto de empresas que tem na bolsa, de 12, aparentemente 2 têm lucro líquido negativo. Mas vamos dar uma olhada na Notre Dame. Já a Notre Dame tem esse ticker aqui, GNDI 3, e observe aqui o lucro líquido da companhia nos últimos 12 meses, um lucro aqui negativo. Portanto, nos últimos 12 meses, até quando foi feito o balanço da empresa, que eu acredito foi o terceiro trimestre de 2021, ela estava no prejuízo. E justamente por conta do prejuízo que as duas têm aqui um PL negativo. E outro aspecto bastante interessante é nessa coluna que eu marquei em vermelho aqui para você. Veja que apenas a Qualicorp possui um dividend yield acima dos 6%, aqui em 14,37%. Todas as demais são bem abaixo dos nossos 6%. E ainda dá para se marcar uma estrela aqui para a Fleury, porque o dividend yield dela dos últimos 12 meses de 5,6. Então está mais ou menos ali próximo, mas não está lá no 6. Mas vamos ver como é que é o histórico dessas empresas do ponto de vista do pagamento de proventos. Então, mais uma vez, aqui vamos utilizar de Status Invest e observe aqui que a Fleury, ela pagou aqui 95 centavos, em 2021 73 centavos, em 2020 R$1,01 em 2019, 96 centavos, então ela mais ou menos mantém um padrão aqui. Então se você ingressa na Fleury, existe uma chance de que aquilo que foi constante no passado, pelo menos nos últimos 5 anos, seja provável no futuro. Então você poderia até esperar, não fiz os cálculos, em torno desses mesmos valores aí para investimento. Vamos dar uma olhada então na Qualicorp. Também a Qualicorp aqui está dentro de um padrão desde 2016 mais ou menos, ela paga aí em torno desses valores. Aqui, por exemplo, 1,69 em 2016, 1,38. Teve uma queda aqui em 2020, mas a gente vai botar isso na conta do ano pandêmico e agora ela está pagando seu maior provento desde que ela estreou na bolsa, R$ 2,07. Então ela é uma pagadora de proventos. É uma empresa que também se pode olhar de forma mais atenta quanto ao aspecto dos proventos pagos. Dessa forma, acredito que seja sim importante dar destaque dentro desse setor, desse que nós apresentamos aqui, que é o de serviços médicos hospitalares, auxiliares e diagnósticos, dar destaque sim para tanto Qualicorp quanto para a Fleury. Mas veja que são duas empresas dentre 12. Então, uma coisa é certa, não estão classificadas dentro dos setores perenes, mas vendo o histórico das empresas, eu acho que dá para considerar a possibilidade de ingresso numa carteira, não da carteira que nós utilizamos aqui no canal, mas como se ela fosse uma linha mais no sentido de oportunidade. E apenas então para fechar o vídeo, eu diria que não faz parte dessa carteira. Acho, só olhando para o que foi visto ali, entendo que existem oportunidades bem melhores e com mais consistência ao longo do tempo. Acredito que essas empresas elas têm um quesito de sazonalidade, mas se elas tiverem índices interessantes de crescimento para uma carteira, não essa que nós utilizamos aqui no canal, que é para fins de renda, ou seja, que você possa ter renda a partir da sua carteira, mas como uma de oportunidade para que
você vendo que a empresa tem um patamar de crescimento, algumas delas pagam proventos, mais adiante, ali, dentro da valorização que ela for adquirir, principalmente se for se tornar consistente no mercado, você se desfazer das ações para a compra de ações, sim, aí das empresas que são de setores perenes. Assim foi o nosso vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Se sim, por gentileza, o seu like. Se você é novo no canal, ou se já circulou pelo canal, eu peço que considere a sua inscrição. É importante o seu comentário, a sua pergunta, para que, eventualmente, assim, quando são dúvidas bem complexas, se possa trazer um vídeo aqui de forma mais esclarecedora, e aperte o sino para receber novos vídeos assim que eu estiver postado no canal. Um grande abraço!